um acordo, e se você encontrar e conseguir satisfazer a nossa curiosidade, nosso desejo, você vai ter uma janela aí de um tempo pra procurar o Titanic, que era o grande sonho Eles dele. precisavam encobrir porque era uma coisa da Guerra Fria. Ok. E era na mesma região, na mesma área. Os submarinos nucleares estavam ali bem no entorno do Atlântico Norte, então assim, não era geograficamente tão difícil após as missões encerrarem. E por que tem o lado francês nessa expedição? O Ballard, ele tinha uma tecnologia chamada... É o Angus, né? Era um objeto que você baixava no fundo do mar para poder filmar. Era uma câmera de funcionamento remoto. É um robozinho. Um belo de um robô, por sinal, na época, que isso era 85. Só que ele não tinha um sistema de sonar avançado. Isso o IFREMER, que é esse Instituto Sonográfico francês, tinha. Se chamava SAR. Então, por isso que foi uma cooperação, né, binacional para fazer essa expedição dos submersíveis. E acabou virando uma briga depois, né? Porque a França queria tirar os objetos e o Ballard não queria. Tá, mas a quem pertence o Titanic hoje? Então, pela lei seria da França e dos Estados Unidos. Não, a que empresa? A RMS Titanic Incorporated. Por que ela nasceu? Porque você bem mesmo sabe, né, Jorge? Quando você encontra um naufrágio em águas internacionais, pertence a quem encontrou. No caso, foram os franceses e os norte-americanos. Como houve essa questão de tipo filosofia, os americanos não queriam resgatar os artefatos do Titanic. Os franceses pensavam de forma diferente. Tanto que, em 85... Os ingleses falavam também, o navio é nosso. Sim, bandeira inglesa. Então virou uma briga internacional jurídica ali. Então, na cronologia, é interessante de dizer. 85, o Titanic foi descoberto com o ROV, ninguém desceu lá. 86 foi um frenesi, porque a notoriedade de se encontrar o Titanic foi tão grande que o Ballard conseguiu patrocínio para voltar por meios próprios, agora não pelo governo, até lá com um submersível chamado Alvin. Foi a primeira vez em mais de 70 anos... Esse Alvin é famoso. O famosíssimo, do Instituto Oceanográfico do Ballard, que ele utilizou pela primeira vez para descer até o Titanic. Isso, inclusive, gerou um documentário famosíssimo chamado... O Alvin é uma espécie de avô do Titã. Exatamente. Só que muito bem construído, muito bem projetado. Muito melhor do Exatamente. que o Titã era homologado para 600 metros só, né? Ele falava, não, temos certificação da NASA, sim, para 600 metros, não para 3 mil. Não para 3 mil. Todos os testes para mais de 3 mil metros de profundidade falharam no Titã. Quando a gente falar do Titan, eu vou mostrar aí, ó, o que virou ele na... E aí, em 86, eles fizeram esse documentário, primeira vez que viram o Titanic olho no olho, e depois disso os americanos falaram publicamente, não vamos tirar nada do Titanic, nossa parte tá resolvida. Aí vem os franceses. Os franceses pensavam diferente dessa forma, então eles foram, o IFREMER despachou um outro navio chamado Nadir com um submersível da França, chamado Nautil, é um submarinozinho amarelo, ele é bem famoso nas expedições do Titanic, e aí que começou a grande... operação de resgate dos artefatos do Titanic. Ou seja, se hoje a gente vai no museu e vê artefatos recuperados do fundo do Atlântico do Titanic, todos eles foram pelas mãos do IFREMER, através do Nautil. E aí você consegue até ver, ó, esse é o Nadir e o Nautil retornando de uma missão do Titanic. Então, foi começado a tirar muitos desses objetos do fundo do mar. Era muita coisa. Mas e como é que chegou na empresa atual que é dona do Titanic? Teve um programa no final dos anos 80, 90, que causou 87, que causou uma comoção quase que global. Tem aquele ator chamado Telly Savalas. Sim, que é um careca. Kojak. É o Kojak. Ele apresentou um especial ao vivo em Paris, onde eles explicavam essas operações de resgate dos artefatos do Titanic. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Duas coisas bem curiosas, inclusive. A primeira, eles pegaram uma valise de couro, naquelas bolsas de couro, e os cientistas estavam ao vivo. Eles montaram uma estrutura absurda. Os caras com roupa de gala enfiaram aquelas luvas, né, de laboratório e abriram ao vivo na televisão essa valise de couro. Com objetos pessoais. Com objetos pessoais. Quem era, né? O mais interessante é que eles começaram a abrir, até arrepia falar isso daí, eles começaram a ver comprovantes, formas de dizer de quem era aquela bolsa. E aí o Telly Savalas, até de forma inocente, talvez tomado de emoção naquele período, ele falou, se você, telespectador, tá assistindo isso e você conhece essa de algum parente, isso pode ser seu.
Ele falou isso ao vivo na televisão. Depois disso, começou quase que uma guerra de procuração. É uma guerra internacional, jurídica mesmo. Porque aí os americanos falaram, isso também é nosso, a gente não concorda com o que vocês estão fazendo. Os franceses não estavam fazendo um trabalho ruim da preservação, dos artefatos. Eles não estavam tratando isso com desrespeito. Eles fizeram um espetáculo midiático. Exatamente. Em cima dos objetos de pessoas mortas. Né? Então, exatamente. Então, assim, gerou-se uma briga muito grande, depois, especialmente, desse programa de televisão. Olha o carinha aí. Esse é o Telly Savalas, que estava apresentando... Neste mesmo programa, eles abrem um cofre que não tinha nada dentro. Essa história me parece... Que é uma das cenas do filme. Olha a inspiração que o Cameron tira. Ele tira de todos os vários lugares. No início do filme, eles resgatam um cofre do Titanic, levam para a superfície e fazem uma cerimônia, vamos abrir o cofre. Ele abre o cofre, sai um monte de lama e nada. E só o desenho da Rose. Ele queria colar. Ele queria achar o diamante do nosso amigo, que está aqui. Tá aqui, ó, tá com a gente aqui. E não acharam nada. Mas agora, uma pergunta. Você já tocou no Titanic, de verdade? É claro que não. Então hoje você vai Onde tá a sua chance, Vilela? Olha aí, ó. Pedaço dele? Exatamente, meu querido. Que isso aqui? Isso é o carvão que movia o Titanic naquela noite. Mas o Isso carvão veio do... igual a... Não é igual a, é de lá. É um fragmento real. Ele foi... Quer tirar ele do saquinho? Quero, Tá aberto. quero. Você pode tirar. E aí é uma coisa bem interessante, que agora eu vou abrir para falar sobre isso. Aliás, vou fazer o gancho para finalizar a história do documentário. Como teve essa treta judicial, foi parar no Tribunal de Norfolk. Ok. O Tribunal de Norfolk é um dos tribunais marítimos mais respeitados do mundo, mesmo sendo norte-americano. Sim. E nesse tribunal se decidiu pela criação da RMS Titanic Incorporated. Que é uma empresa privada? Eu acho que ela é. De fato. Mas ela é cheia de burocracia. Ela é detentora dos direitos do Titanic, não é? Sim. Ela é dona do Teoricamente, você não pode descer no Titanic e tirar um prego de lá, porque pertence a ela. Não pode. Inclusive, aqui na montagem da exposição aqui de São Paulo, a gente conheceu o diretor de produção da Exhibition Hub, que foi diretor da Premier Exhibitions. Sim. Que tinha os direitos exclusivos para exibir os artefatos do Titanic. E ele falou o quanto é difícil você ter essas peças. Ele chegou a conversar com o James Cameron para negociar o lote das peças, que a empresa faliu, porque a curadoria é muito cara, né? Manutenção. E o James Cameron não aceitou. Um lote de 20 milhões de dólares nas peças. Ele não aceitou por causa dos termos do Tribunal de Norfolk. Porque você é dono da peça, mas você não pode fazer absolutamente nada com ela sem autorização. Vocês acreditam que tem objetos do Titanic na mão de colecionadores particulares piratas? Não acredito, não. Não, por conta disso. E, além do Titanic estar numa localidade muito inacessível, qualquer um chega lá para mergulhar quase 4 quilômetros de profundidade no meio do nada. São 650 quilômetros da costa. E elas são muito bem documentadas, essas expedições. Então é difícil alguém desviar alguma coisa dali. Mas, assim, é que tem dois tipos de artefatos do Titanic. São os do fundo do mar e são os que ficaram boiando na época. E boiando tem espalhado para tudo quanto é lado. Inclusive os portugueses, né? Um pesqueiro de bacalhau encontrou um armário do Titanic cheio de talheres e as famílias portuguesas têm os talheres do Titanic até hoje. É muita história curiosa. Tava boiando lá. Mas com relação ao carvão, que é o nosso grande protagonista aqui, um dos artefatos que o Tribunal de Norfolk excluiu nessa questão de ser mais rígida, né, a legislação de exploração comercial, foi o carvão mineral do Titanic, que é encontrado em abundância no solo oceânico, porque depois que as carvoeiras se romperam, essas pedras, né, de carvão se espalharam pelo leito oceânico. Nessa expedição de 94, eles trouxeram 1 tonelada de carvão. Então as pedras grandes você vê nas exposições e as pequenas eles podem colocar à venda. Acaba sendo um elemento, né, de gancho comercial. Assim, você entra nos sites, você consegue encontrar até brinco com carvãozinho do Titanic, colar, pulseira e o próprio carvão transformar o carvão em joia. Exato. Exato. O pessoal fala churrasco de luxo. Você vai fazer um churrasquinho de luxo. Nossa. Com carvão do Titanic. Mas assim, legalmente falando, é o mais próximo que uma pessoa comum pode chegar do Titanic. Mas simbolicamente, né? Porque ele saiu, ele escapou do navio quando ele se quebrou no meio, né? Vamos só explicar para os mais leigos. O carvão era a gasolina daquela época. Exato. Era o combustível, né? Exatamente. Então eles pegavam o carvão, jogava dentro da caldeira, queimava, gerava o vapor e fazia funcionar o motor. Imagina a quantidade de carvão que precisava ter. Você precisava ter gente 24 horas por dia alimentando a caldeira ali. Sim. 7 toneladas por hora. E o que? Por hora?
E o que é interessante para falar para as pessoas é o carvão do Titanic é o carvão mineral, não é o carvão vegetal. Não é o carvão do churrasco. Não é o carvão do churrasco. O carvão do churrasco é da queima do eucalipto, é árvore queimada. Isso aqui é pedra, Não, de e fato. tudo no Titanic se enrola, porque teve uma greve de carvão também na época, né? E aí eles pegaram o carvão de navios menores para colocar no Titanic. E passaram os passageiros dos navios menores para a viagem do Titanic. Ixi, que roubada. E alguns morreram. Cara. Eles não Alguns eram pra consideravam estar isso no uma Titanic. honra, né? Porque, Claro. nossa, eu ia viajar num outro Um navio upgrade, e o cara ganhou um upgrade. vou viajar no primeira maior classe. navio do mundo na primeira viagem, o supra-sumo da época. Então, era bem curioso isso. É. Uau. Isso é uma coisa que eu tava falando pro Vitor hoje, que assim, a gente tem a ideia de 3 classes. Na verdade, o Titanic teria como se fosse 5 classes. Eu também acho. Sim. Por exemplo, os carvoeiros, o pessoal que Era a última classe. que eram 200, Eles chamavam 300 de pessoas, Black assim, Gang, a homens, gangue né? negra, porque Isso. eles sempre ficavam sujos de fuligem. É. Não, pra você ter uma ideia, esses estivadores, eles penhoravam as botas e sapatos antes de embarcar pra família ter o que comer durante a viagem. Cara. Era E aí, muito com- sofrido. Com o pagamento da viagem, eles vinham lá no penhor e pegavam de volta. Putz. Então, assim, era uma miséria, assim. Então que essa é o contraste essas com- 5 classes, então essa é a mais baixa. É, seria a Possivelmente, tripulação. sim. É. A tripulação. E E, a primeiríssima são E super esses, com certeza, a grande maioria morreu trancado dentro do navio. Não, Porque não, eles conseguiram sair. Todos, será? Pelos relatos Será que do quando eles chefe, fecharam as portas estanque para tentar conter a inundação, será que deu você tempo de poderia sair? subir de escada pra fora do compartimento de estanque. Ah, ok. Existe um sobrevivente, acho que é o Frederick Barrett, né? É o estivador, né? Exato. É. Esse é particularmente interessante porque, além dele pertencer a essa classe que nós estamos comentando, ele é possivelmente a única testemunha ocular sobrevivente do rombo do impacto iceberg. em si, é. Porque ele estava viu. lá na parte que rompeu. Ele estava lá na parte que rompeu. Então, assim, dos sobreviventes, ele é a única pessoa que sobreviveu que de fato viu. Ele tá vivo? Não, nenhum Ah, mais. bom. Aí, pô. Desde 2009 não Não tem existe mais, mais nenhum sobrevivente do A Titanic. última que morreu, ela era mais jovem a bordo, na viagem. Que era um Por bebê, ironia, né? exatamente. Era um bebê. 2 meses. Tudo que ela escutou do Titanic veio da mãe e do irmão. E o irmão dela não era tão novo E ela assim, morreu né? com 100 e poucos anos, foi a última. Quer dizer, ela tava lá, mas não lembrava de nada. Nada. Mas, óbvio. É. E qual era a relação de algum passageiro com o Brasil lá que tinha? Já que não tinha nenhum Vamos dar brasileiro. spoiler do livro do Bruno? Pode falar. Estamos aqui pra isso. Eu acho que o mais interessante, eu acho isso também muito legal, porque quando o Bruno ele entrou para a Sociedade Histórica Brasileira do Titanic, a nossa entidade, o Bruno desconhecia desse passageiro. É um passageiro português chamado José de Brito. Ok. E não se sabe muito sobre ele em termos assim da vida particular. Só se sabe que ele era um funcionário, acho que bancário, né? Não sei. Não lembro. Eu vou falar, Bruno, se você Mas estiver qual a assistindo. relação dele com o Brasil? Qual era a relação? Então, porque a família dele tinha imigrado para o Brasil antes. Então, ele já tinha tido experiências de trabalho em São Paulo. A família dele morava em São Paulo. Tá. Ele trabalhou, inclusive, aqui em São Paulo, no centro da cidade. Agora eu não me recordo Ele a morava rua. ali Na nos rua. arcos, né, da 13 de maio. Sim, na rua São Bento, aquela nos rua Arcos que da Lapa. Mas quando ele Lapa morreu não, no Titanic, ele ainda tinha relação com São Paulo, com o Brasil? Sim, porque o pai dele não morava. morreu, ele veio depois, né? Não, ele veio depois. depois do naufrágio. Mas o curioso do. Ele sobreviveu, então. Vamos lá. Sobreviveu. Não, ele sobreviveu. O José de Brito, não. Não, então é o austríaco que trabalhou. O austríaco, que é o Anton King. Esse, Anton King. esse é outro. Tá. Porque o Bruno escreveu sobre alguns passageiros Eu sei, de uma forma geral. O eu Anton sei. King é outro. O José de Brito, não. O José de Brito, ele tinha o pai aqui no Brasil. E o pai praticamente dependia do filho, né? Em termos de sustento e essas coisas. E nesse caso, salvo engano, o José de Brito estava na Europa e ele estava a caminho do Brasil. Só que ele não decidiu não pegar um navio direto da Mar Real Britânica de Southampton para São Paulo. São Paulo, Santos ou Rio de Janeiro, Sim. mas acredito que era Santos. Sim. E ele preferiu fazer essa travessia com o Titanic. Sei. E chegando na América, ele pegava outros meios para vir para cá. Só que ele acabou, infelizmente, né, falecendo. E o pai dele ficou desamparado aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Tanto que existe um registro que é bem interessante, que está no livro, é o pai dele, uma fotografia, recebendo o auxílio da Cruz Vermelha? Da Cruz Vermelha. Porque fizeram uma... O Anton King, ele era austríaco, mas ele se mudou pro Brasil uns anos depois. E ele trabalhou no Jardim do Museu do Ipiranga. Ele foi sobrevivente do Titanic, Foi. né? Sim. É uma Mas das não morreu raras no Brasil. Não, ele voltou pra Europa. Ele voltou Sim. duas Ele vezes. voltou. É. Sim. E da Argentina tinha pelo menos uma, né?
A Violet Jessop. A Violet. Violet Jessop. Né? E é muito interessante a história dela, é muito difundida por aí, porque ela tem envolvimento... 3 naufrágios. E, na verdade, no acidente do Olympic em 1911, que não é bem considerado um naufrágio. Que é a zica, mas né? assim, Porra, todos os acidentes célebres envolvendo os navios da classe Olympic, né? O próprio Olympic, o Titanic ela e o Britannic. Teve envolvida. Ela estava lá. Ela estava no... Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.